Começando com vocês, mais uma na diário. Hoje a gente quer dar continuidade falando sobre Gênesis. A gente falou sobre Gênesis, tem uma verdade na mentira de Abraão. Esse vídeo está no meu canal e eu vou deixar o link dele para você poder ver esse vídeo, para você chegar até aqui onde a gente vai falar hoje a respeito. Então, hoje, a gente leu aqui de Gênesis 1, aqui nesse aqui, de Gênesis 1 até Gênesis 21. Hoje, a gente não vai falar o que a gente já falou. A gente vai falar, se você quiser saber, ver esse vídeo aqui. Tem uma verdade na mentira de Abraão. O link vai ficar nas descrições e a gente vai falar sobre, a gente deixou alguns temas aqui que Deus prova Abraão, né? Bom, para eu falar Deus prova Abraão, eu posso até falar uma passagem, porque Abraão e Sara eram estéreis. Tá lá no vídeo lá, você vai ver. Então, mas Deus faz com que Sara ela venha a ser mãe. E ela tem um filho que se chamou Isaac, né? Se chamou Isaac. Sendo que aqui a gente vai ler aqui que Deus prova Abraão. Abraão já estava na idade de 100 anos, Sara na idade dos seus 90 e poucos anos, quando Deus promete a Abraão que um ano depois ela seria mãe, e assim se cumpriu. Sara não acreditava, não é que ela duvidasse tanto de Deus, ela duvidava dela mesma, porque ela já era uma mulher de 90 e poucos anos, e o marido dela com 100 anos, ela achava aquilo impossível, né? Então, a gente vai tirar alguns versículos aqui, que a gente fala assim, ó. Primeiro, a gente vai dizer para você que vai falar sobre Deus prova Abraão. Deus prova Abraão quando Deus manda Abraão levar o seu filho em sacrifício. Mas que Deus é esse que me faz uma promessa, que diz para mim que você é mãe, você é pai, diz para você, mas esse mesmo Deus, ele manda que o pai sacrifique o filho em holocausto, né? E no caminho o menino foi perguntando, e ele levou o menino, foi levando o menino, mais o seu moço lá dele, e foram andando até o lugar do sacrifício. E o menino teve uma hora que ele perguntou, Isaac perguntou para o pai, porque o menino cresceu ali sabendo que tinha que sacrificava os animais, né, em holocausto, quando as pessoas pecavam, tinham pecado, então dava em sacrifício para Deus em holocausto aquilo que as pessoas davam. E ali Deus prova Abraão. A prova de Deus para Abraão é que Deus diz para ele, olha, eu quero o teu filho Isaac. Mas não é eu quero assim, eu quero para trabalhar na minha obra, que nem Deus te chama, Deus me chama, diz assim, eu te quero para você pregar o evangelho, eu te chamei. Não, Deus disse que queria que Abraão tirasse a vida do próprio filho dele em holocausto para ele, para Deus. E Abraão, ele não se negou, ele foi. Se o Senhor está mandando, Deus está mandando eu ir, eu vou. E ele foi andando até o lugar do holocausto. E o menino perguntava, pai, mas onde está o cordeiro? Porque lá, quando se sacrificava, matava-se um cordeiro. E ele dizia para o menino, meu filho, Deus proverá. Deus proverá. E ali eles foram seguindo,
E quando chegou na hora que ele iria já, amarrou o menino, deitou o menino, botou em cima do menino, colocou madeira e ele veio amolou o cutelo, amolou bastante o cutelo. Quando ele já ia sacrificar o seu filho, eu estou falando de fé, para você, né? Eu acho que nenhum de nós teríamos coragem de fazer o que o Abraão fez. Deus, ele prometeu a Abraão, Abraão é o pai das nações. Apesar dele ter tido um só filho, né, que foi Isaac, mas Deus disse para ele que tudo que ele teria na terra seria incontável, como as estrelas dos céus, como as areias do mar. Deus fez uma promessa para Abraão que tudo, ele teria tudo, todas as riquezas da terra. Então, Abraão foi e ele ali, quando ele estava, que ele já ia descer o cutelo, ia queimar o filho, de repente, Deus proveu que ali um cordeiro, o anjo do Senhor aparece e de repente um cordeiro começa a gritar lá, né? A berrar. Aí quando aquele cordeiro berra, Abraão tira o filho dele e ele, né, se prostra diante do Senhor e ele ali sacrifica aquele cordeiro para Deus. Mas a gente também quer falar que isso passou, né? Isaac, ele cresceu, né? Isaac, ele cresceu. Então, chegou um momento que a mãe de Isaac, a Sara, ela morreu, né? A Bíblia fala que Sara, ela morreu com 127 anos de idade, né? E morreu em Kiriat Arba, em Hebron, terra de Cananeu. Então, lá no versículo 3 a 7, a gente vai ler aqui na Bíblia, né? A gente vai ler versículo 3, a gente vai ler o 3, o 7, não é 3 a 7, não. A gente vai ler o versículo 3. E diz assim, ó. Vamos ler aqui o versículo. A gente volta já. A gente volta com vocês, mas aí a gente já volta com vocês falando, como a gente falou, Sara morreu com 127 anos. E aí diz assim, a morte de Sara, né? No versículo 3, né? Diz assim, levantou-se depois Abraão da presença de sua morta, que a mulher dele, apesar de ser mais nova que ele, ela morreu primeiro do que Abraão. A presença de sua morta, e falou aos filhos de Éter, sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta, né? Que ele era estrangeiro naquela terra. Responderam os filhos de Éter a Abraão, dizendo, ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a morta. E aí, no versículo 7 diz, então se levantou Abraão, se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Éter. Então, ele se inclinou ali, porque ele precisava enterrar a sua morta, né, naquele lugar. E lhes falou, dizendo, se é do nosso agrado que sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei
por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna Macípila que tem no extremo do seu campo. E ali foi feito a vontade de Abraão, porque Deus estava com Abraão. Ali, Sara, ela foi enterrada, sepultada naquele lugar, né? No melhor lugar, porque Deus era com Abraão, Deus dava, mesmo na morte, Deus sempre dava o melhor para Abraão. Então agora já estava enlutado Abraão estava enlutado, e então agora no capítulo 24, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para o seu filho Isaque. A gente volta. Abraão, vendo que Isaque já era um rapaz, então Abraão ele queria uma mulher, a melhor mulher que pudesse vir da parte dos seus para se casar ali com o filho dele, Isaque, que estavam os dois enlutados pela morte da Sara. Então Abraão chama o servo dele e fala com o servo: olha, eu quero que tu vai na casa, vai lá no lugar, você vai buscar uma mulher para o meu filho. Mas o servo ele falou para ele: mas quem sou eu para escolher uma mulher para o seu filho? E Abraão disse para ele: vai lá. E ele falou: mas Senhor, como eu vou escolher? Eu não sei a vontade, o gosto do seu filho. Como eu vou escolher? Eu posso ir lá e de repente escolher uma mulher que não seja digna do seu filho, né? Então a gente lê no versículo 7 do capítulo 24, que diz assim: e eis que estou ao pé do fonte, porque ele falou o seguinte, olha, no versículo 7, o servo que foi lá buscar, ele disse assim, ele falou com o Senhor: ó Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, a quem me falou e jurou, dizendo: uma descendência darei para a terra, e ele verá o seu anjo que há de aparecer, e tomarás lá a esposa para o meu filho. Abraão estava dizendo isso para ele: olha, lá vai aparecer um anjo para você, quando você estiver naquele lugar, e ele há de te mostrar a esposa para meu filho. Abraão disse para o servo, né? A gente está pulando bastante. E no versículo 13 do capítulo 24 de Gênesis, diz assim: eis que estou ao pé da fonte de água. Esse já é o servo, né? O que foi buscar a filha, a esposa para o filho de Abraão. Então ele diz assim, porque ele tinha dito que aquela que o Senhor enviou, ela iria se chegar a ele. E eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Ele sabia o horário, tinha um horário que elas iam tirar água. Então ele ficou ali esperando as filhas dos homens, porque as mulheres é que carregavam as águas. Então, não eram os homens, eram as mulheres. Então ele disse assim, ele diz assim: dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos camelos. Se a moça que dissesse para ele assim, ó, inclinasse o cântaro para ele e dissesse, bebe e dá aos camelos,
dá os seus gados, não é? Essa será a mulher. O anjo estava ali com ele, então, de repente, eis que surge quem? A gente volta. Então, o encontro de Rebeca. Rebeca era a prometida de Isaac. O encontro de Rebeca. Considerava ele, ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmã de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. Ela trazia um cântaro no ombro. A moça era muito formosa, de aparência virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Então, Deus prepara o melhor para nós. Deus preparou o melhor para Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão, ela foi se cumprindo passo a passo. Nós vamos ver nas outras oportunidades. Então o servo saiu ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro, né? Porque ele falou: aquela que me der de beber e der também aos animais. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. A mulher que baixasse o cântaro, foi o voto que o servo de Abraão fez, né? O anjo instruiu a ele. Acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos e todos bebem. Pronto, confirmou ali a quem era a mulher de Isaac, né? Então, a gente vai ler o versículo, a gente vai ler o versículo 19 que diz assim, versículo 19, peraí. E quando o servo chegou com aquela mulher, ali Isaac se encantou com Rebeca. Ele se encantou com Rebeca e ele se casou com Rebeca, né? E aí o tempo passou, né? Ele se repetiu na vida de Isaac e Rebeca a mesma coisa que repetiu na vida de Abraão e Sara. Certa feita, Abraão e Sara, eles chegaram até Abimeleque, naquele lugar, naquela terra, no reinado de Abimeleque, naquele lugar, naquele reino. E ele chegou com a sua mulher Sara, uma mulher muito bonita, antes dela morrer. Ela era jovem, ainda não tinha idade. E ele mentiu, dizendo, olha, combinou com ela e diz aquele pessoal, quando a gente chega lá, que você é minha irmã, né? Diz que você é minha irmã, porque senão eles vão nos matar, porque os homens vão querer ela. Então diz que você é minha irmã. E ali ela teve que dizer, né? Que no outro vídeo a gente chega a falar sobre isso, que a gente diz que tem uma verdade na mentira de Abraão. Como de fato tem uma verdade na mentira de Abraão, porque Sara, apesar de ser linda, e ele falar isso, mas ela era irmã realmente de Abraão, porque ela era irmã por parte de pai. E isso aconteceu na vida de Isaac e de Rebeca. Eles chegaram também lá, falaram a mesma coisa. Aí Abimeleque disse, quando ele chegou, ele disse: olha, Rebeca, não diz que você é minha mulher, diz que você é minha irmã. Sendo que Rebeca, ela não era irmã, mas ela era prima de Isaac, era da família lá de Isaac. Então ela era a prima, ele se casou com a prima dele. E ali eles fizeram a mesma coisa. E Abimeleque disse: o que tu fizeste? Né? A mesma coisa que o pai fez, ele também, a mesma coisa ele fez. E ali Deus mais uma vez age, não deixa que aconteça nada, ele não tocou na mulher,
e ele disse: toma tua mulher, nós não queremos pecar, nós não queremos que aconteça nada, vai em paz com a tua mulher. E passado o tempo, né, eles de casado, a Rebeca, assim como Sara, a mãe de Isaac, a Sara era estéril, a mulher de Isaac também era estéril. A história deles é meio parecida, é um pouco parecida, assim, em termos de que a mulher de Abraão era estéril, a mulher de Isaac era estéril. Abraão mentiu dizendo que era irmão, né? Omitiu, na verdade, eles eram irmão mesmo, mas não por parte de pai e mãe. E Isaac também disse que Rebeca era irmã, porque todos os dois casaram com uma mulher muito linda, e eles tinham medo de morrer pela beleza da mulher, das mulheres deles, né? Então, a Rebeca, ela era estéril, ela não podia ter filho. E isso, ela ficou muito triste dela não poder ter filho, né? Só que Deus honrou Rebeca. Chegou uma hora que o anjo também aparece, né? E Rebeca, ela dá à luz a 2 filhos. Ela fica grávida de 2 crianças. Então, dentro da barriga de Rebeca, tinham 2 nações, que iriam se dividir. Deus disse que tinham 2 nações dentro da barriga de Rebeca que iriam se dividir. E ali naquela divisão, Jacó, ele era o filho que ia ser o mais novo, e ele foi o mais novo. Sendo que Jacó e Esaú estavam dentro do ventre de Rebeca. E ali, Jacó segurava no calcanhar do irmão, porque ele queria nascer primeiro. Mas o irmão era o primogênito, e ele nasceu. Porque Deus tinha uma promessa na vida de Jacó. E Deus tinha uma promessa na vida de Jacó, e ali nasceu primeiro Esaú. Esaú era muito cheio de pelo, era peludo, tinha pelo por todo o corpo, era como se fosse um urso, cheio de pelo, muito pelo mesmo. E sendo que Jacó era liso, não tinha pelo nenhum no corpo. Então, o que aconteceu? Aconteceu que os 2 cresceram, e o mais velho, ele recebe a bênção do pai. O mais novo, ele não recebe a bênção do pai, da herança do pai, né? A bênção da herança do pai, aquilo que o pai, quando tiver na... E o Isaac, aí, o Isaac já estava velho, já estava cego, Rebeca também já tinha idade, e o Esaú era caçador. E o Jacó, um dia, Esaú, ele chega da caça cheio de fome. E quando ele está com muita fome, ele pede o irmão para dar a ele de comer. Dá a ele de comer, e aí ele diz: não, eu não vou te dar de comer, só se você me der a sua primogenitura. E aí ele, com fome, ele diz: pode ficar com a herança, era a herança dele, né? A bênção do pai. E ele disse: pode me dar. E ele comeu aquele prato de lentilha. Ali ele já estava vendendo a primogenitura dele por um prato de lentilha. Mas só que acontece? Passado um tempo, Isaac disse para Esaú: meu filho, vai lá caçar, faz um cozinhado bem gostoso, que eu quero comer, já estou velho, eu quero comer um cozinhado bem gostoso da sua casa. Que eu quero te abençoar. Você vem quando você vier com o cozinhado da sua casa, eu vou te dar a bênção. Porque ele já não enxergava, o Isaac não enxergava nada mais. Acho que por causa da idade, ele não enxergava mais. E a Rebeca, ela escutou, porque o Isaac, ele dava a parecer que ele gostava muito mais, a Bíblia diz, ele gostava muito mais de Esaú do que de Jacó.
E Rebeca, por sua vez, como mãe, ela sabia, Deus tinha um plano na vida de Jacó. Ela foi o instrumento de Deus para que falasse com o filho. Por quê? Porque Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ela disse assim: meu filho, o seu irmão foi caçar. Eu escutei o seu pai dizer para ele pegar uma caça e quando ele vier com a caça, ele vai cozinhar e ele vai dar a bênção para o seu irmão e você vai ficar sem nada. Aí ela disse: olha, meu filho, faz o que a tua mãe manda. Eu vou traz para mim aqui uns novilhos que eu vou cozinhar, vou preparar, porque o marido gosta da comida da esposa. Eu vou preparar e você vai comer e você vai dar para o seu pai e você vai dizer para ele que você é o Esaú. Aí ele disse: mãe, como posso dizer que eu sou Esaú? Esaú, ele tem muito pelo no corpo, eu sou liso. Ela disse: faz o que a sua mãe está mandando. E ele foi, trouxe, ela cozinhou, fez aquela comida gostosa. Imagine, né? A casa cheirou toda, ficou tudo com aquele cheiro bom. E Isaac já devia estar sentindo aquele cheiro dentro da casa, ali no quarto. Aí a Rebeca pega uma roupa de Esaú. Esaú está caçando lá. Ela pega uma roupa de Esaú, bota no corpo de Jacó, e ela pega o pelo dos cordeiros e bota aqui nele, bota na mão, porque o pai era cego. Então ela falou assim: agora leva lá para o teu pai. Ele disse: mas e aí? Leva lá para o teu pai, faz o que a tua mãe manda. Aí ele foi com a roupa do Esaú e levou lá para o pai. Aí o pai falou assim: meu filho, chega mais perto. Aí que eu quero te dar a benção. O pai gostou, a comida boa, e ele segurou na mão e falou: bem, eu estou vendo que a mão é de Esaú, mas parece que a voz é de Jacó. Aí ele disse: chega mais perto. Aí ele chegou, ele viu que também tinha pelo aqui e sentiu o cheiro da caça, que a roupa do Esaú tinha cheiro de quem vai caçar. Então ele disse: meu filho, hoje eu vou te dar a benção. E deu a benção. Deu a benção para o filho e a gente já volta. E nisso que Jacó acabou de ser abençoado, ele recebeu todas as bênçãos, assim, ele seria próspero. Tudo que Deus prometeu a Abraão estava sobre a vida de Jacó. Agora, todas as promessas de Abraão agora estavam sobre a vida de Jacó. Jacó herdou tudo aquilo que Abraão já tinha morrido, né? Depois que Abraão morreu, ele ainda se casou com uma mulher, né? Ele se casou com uma mulher, acho que ela se chamava Quedar, o nome é assim. Abraão se casa com Quetura, ele se casou com Quetura, mas depois ele morreu, né? Depois ele morreu, a gente vai ver, né? E então a gente viu que de Abraão tinha também a descendência de Abraão, tinha Ismael, que não era que não tinha direito à herança, não tinha direito à herança de Abraão. E sim, Ismael, ele foi abençoado, mas ele não era filho de Abraão com a serva de Sara. O Ismael era filho de Abraão com Agar. Então, aí chega nisso, né, voltando a falar da comida, nisso chega correndo Esaú e ele prepara e leva para o pai. Tá aqui, pai, agora me dá a minha benção. Aí ele diz: o que tu tá falando? Mas eu já te abençoei, eu já comi. E ele viu que o que o irmão fez com ele, né? Então, quando a Rebeca ela vê que o irmão, que Esaú ficou furioso, ficou com uma ira contra o irmão,
Então, o que acontece? A Rebeca disse para Jacó: meu filho, foge para a casa dos nossos parentes. Foge para a casa dos nossos parentes, porque o teu irmão está com ira e ele pode até tirar a tua vida. E aí, assim, ele fugiu para a casa dos parentes. E aí, a gente vai voltar com essa leitura para vocês em numa próxima oportunidade, né? Ele fugiu para a casa dos parentes e lá, só para dizer para você, lá ele foi parar na casa de Labão. Jacó foi parar na casa de Labão. Mas ele ficou na beira do poço, e na beira do poço ele encontrou ali a mulher também na beira do poço. A mulher dele também foi encontrada na beira do poço, que a gente vai falar para você de Raquel, né? Raquel, a mulher que Jacó se encantou, ficou maravilhado com ela. Quando ele bateu os olhos nela, ele disse: é essa que eu quero, né? É essa que eu quero como esposa. E ela, tudo, ele fez um propósito com Deus e ele viu que aquela mulher chegou ali na beira do poço e tudo mais. Ela, és tua parente? Sim. Sou eu. Conhece Labão? Conheço, sim. Então Labão é parente lá deles. Então ela levou, vamos na minha casa. Ela ficou toda contente e levou ele para casa. Então, numa próxima oportunidade, a gente vai estar contando o resto dessa história, né, que é a história da Bíblia, né? A gente vai estar contando e agora a gente vai falar para vocês que depois de você escutar uma história dessa maravilhosa, né? As promessas de Deus se cumprindo na sua vida, Deus tem promessas na sua vida, de você sair dessa tristeza que você está, dessa vida triste, ficar só vendo as pessoas curtir a vida e você está dentro de casa e não sai para curtir nada. Então, se você pensou em viajar, Deus quer te levar para os lugares, os melhores lugares, basta que você possa estar. Sonhou viagem. Vai no Instagram, o link se encontra aí. O link. E eu também vou botar aqui o link do vídeo anterior a esse, que nós vamos fazer de tempo em tempo. Eu venho continuando essa história. Então, o link de Sonhou, Viajou, Viagem está aí. A gente vai passar um videozinho de Sonhou, Viajou, Viagem. Vocês procuram no Instagram. Se você disser que foi pelo meu canal, você tem desconto. Você tem até, eu não sei, mas até 10% de desconto. É só você, não importa para onde você vai viajar, pode ser no Brasil, fora do Brasil, pode ser de avião, de navio, seja como for. Sonhou, viajou, viagem, te levo. Vamos ver um videozinho e logo após vamos aos membros do canal. E a gente volta numa próxima oportunidade, trazendo a continuação dessa história de Gênesis. Amém? Fiquem na paz. A Chapada das Mesas no Maranhão é um paraíso para os amantes de ecoturismo. Com suas paisagens deslumbrantes, o local encanta com cachoeiras cristalinas, cânions impressionantes e formações rochosas únicas. Esses são apenas alguns dos destaques que fazem deste destino um refúgio perfeito para quem busca conexão com a natureza. Trilhas em meio à vegetação nativa revelam vistas espetaculares, proporcionando momentos de pura contemplação e aventura. A Sonhou Viajou organiza roteiros personalizados para que você aproveite ao máximo cada detalhe desse cenário incrível. Se você se interessou em explorar a Chapada das Mesas, entre em contato conosco para conhecer mais sobre os nossos serviços. O link está na bio. Então chegou a hora a gente agradecer a você
que é membro do canal, e também está convidando você, que ainda não é membro, para vir fazer parte do Clube dos Canais e ser membro do canal e participar dos benefícios do canal. Aqui nós ajudamos a você a rodar sua playlist. Nós também sorteamos todo mês, para dar um up no canal de vocês, bananas, e a gente também coloca o seu nome na caixinha de oração da nossa igreja, e você e toda a sua família, é lógico. Então vamos lá aos membros do canal. Edson Tuber, obrigado, porque você falou que você iria, ele veio como uma promoção premiada, assim como a Rosa de Morango também, e você disse que iria continuar e continuou sendo membro, mesmo você tendo seja membro. Edson Tuber, Henrique Silva Lima, obrigada Henrique Silva Lima, que se tornou membro agora do canal. Consultora Fé Mariano, também se tornou membro, obrigado. RH Ré se tornou membro agora também, muito obrigado. Sávio Rosas, que também está membro de novo do nosso canal. Mulher Virtuosa by Alexandra Rocha, renovou com a gente. Dia a Dia com Dei se tornou membro do canal. Rosa de Morango, que a gente já falou antes, né? Ela veio como uma promoção premiada e hoje ela é membro do nosso canal aqui. Twin também voltou. Regiane Gonçalves também voltou de novo, você também renovou, né? Lola Cangel, Alec Koff, Mineira na Europa, muito obrigado a todos. Paula Vadinho, Cantinho da Jupiara, Brenda Alice Espíndola, Barão dos Estates, muito obrigado, Barão. Canal Orlando Rodrigues, Angel Vlogs, Joe MZ. Tem um canal aqui que está escrito assim, voltou a ser assinante há 10 dias atrás, mas é um canal que foi excluído. Não sei que canal é esse, depois eu vou ver. Jogos Games Oficiais, Márcio dos Santos Ferreira, Jonas Pietro, DJ Geovanildo Saraiva, Meus Pássaros com Ana Clécia, Daniel Cadeira de Fogo, Josi Ruba, Oficina do Crochê, JR Cicló, chama assim. Dimitrios Ângelos Assimakopoulos, Dry Design ou Dry Design, fã do Murilão Gamer, Motochileiro Juliano na BR, Gabriel, Pati Gomes, Banana Elétrica, André Siqueira, PR7 Fox, Mabel Garcia, Cristiano Ferreira, Leia Sol Vlogs, Paulo Coriolano, Pastora Alessandra Serrano, Destaque e Movimentação Vlogs Oficial, Silvada Rocha, V Brito Brasil, Aélcio Lemos Agro, Tiago Batera Brasil, Murilão da Roça, Nice Coelho, Gustavo Abate Cardoso, Divo Costa, Francisco Ideias, Noêmia Batista, Mitz Nazaré TV, Ana Up Games, Wilson Fênix Game, Mão na Massa com
Marciana, João Vicente Silva, Sonhou, Viajou, Viagem, Coisas da Tia Claudinha, Paula Oliveira Santos da Silva, Chiquinha Artesanato Oficial, Antônio José, Cláudia Drummond, Costuras Interessantes, JK Channel, Gabriel Fudanche, Nilma Nascimento, Criatividade da Eva Vlogs, Jaci Vieira aqui na roça, Vânia Lúcia, Camila Marcondes, Devanil Pães Naturais e Variedades, Luiz Gabriel Oficial, Filho do Rei, Leopoldo Bittencourt, Dia a Dia com Maria, Brasil Afora Oficial e Pastor em Ação. Aqui são os membros do nosso canal, estão todos aqui. E venha você também fazer parte do Clube dos Canais e venha ser membro conosco. E Deus abençoe e multiplique 1000 vezes mais na vida de cada um de vocês. Muito obrigado, meus amigos, e fiquem na paz e até o próximo vídeo.